Hello everybody, I'm teacher Caroline Medeiros e hoje nós vamos estudar Possessive Adjectives and Pronouns. So, let's go! 3 elementos nós precisamos observar atentamente para que a gente possa entender esse assunto. Possessive, possessivo, aquilo que indica posse ou relação. This is his car. Esse é o carro dele, quer dizer, o carro pertence a ele, posse. My sister is sleeping now. Quer dizer, minha irmã está dormindo agora. Então, a irmã não pertence a mim, eu estou relacionada a ela através de um laço de parentesco, certo? Então, posse, relação. Adjectives. A gente sabe que adjetivos são palavras que indicam qualidades, defeitos, enfim, características. Mas não é por isso que essa palavra está relacionada a esse assunto, não. E sim pela posição na língua inglesa que ele vem na frase, que é antecedendo os substantivos. This is a beautiful day. Quer dizer, aqui em português a gente diz, esse é um dia lindo. Primeiro a gente usa o substantivo, depois o adjetivo. Em inglês, nós utilizamos o adjetivo antes do substantivo. Por isso, existem os possessive adjectives, que são aqueles possessivos que eles vão indicar posse e relação do mesmo jeito, mas eles vão vir antes dos substantivos, como nesse exemplo aqui. My apartment is near. Então, meu apartamento está próximo, é próximo. Então, quando eu digo apartment, esse é o elemento que eu possuo, que pertence a mim. Então, quando eu fui indicar a posse a ele, eu utilizei a palavra antes, certo? Então, pode ver que meu possessivo está antes do substantivo, tal qual um adjetivo. Por isso é que nós vamos ter os possessive adjectives. Dando sequência, pronouns. A gente precisa lembrar do conceito de pronome, senão a gente não vai entender os pronomes possessivos. Pronome é uma palavra que ela acompanha ou ela substitui um nome. Quando eu digo aqui, this man is my brother, eu tenho aqui um pronome demonstrativo acompanhando o substantivo homem. Eu tenho aqui o adjetivo possessivo my, que acompanha o substantivo brother. Eu tenho aqui that book, também um demonstrativo acompanhando o substantivo book. Mas aqui eu tenho mine. Veja que ele não está acompanhando ninguém. Por quê? Porque ele está substituindo. Quando eu digo that book is mine, aquele livro é meu, eu quero dizer aquele livro é o meu livro. Então, that book is my book. Precisou repetir a palavra book? Não, porque esse pronome, além dele indicar a posse, ele substitui o nome ao qual ele se refere, certo? Então, o conceito original de pronome é esse, a gente precisa compreender para poder seguir o raciocínio. Então, vamos lá. Cada pronome pessoal, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, tem um possessivo correspondente. Aqui nós temos os adjetivos possessivos, como eu falei para vocês, são usados antes do elemento ao qual eles se referem. Então, para a primeira pessoa, I, eu tenho my. Os pronomes são usados depois. Então, eu tenho mine para a primeira pessoa do singular. Antes dos substantivos, após os substantivos. Ok? You, eu tenho your antes, depois yours. He, ele para a pessoa. Tenho a mesma forma para os adjetivos ou para os pronomes. His, dele, dela, tá? She, ela para a pessoa. Tenho her como adjetivo e hers como pronome. It, ele ou ela neutro, eu tenho a mesma forma, its, certo? Para adjetivo e pronome. We, eu tenho our como adjetivo e ours como pronome. You, your e yours, da mesma forma, tá? Adjetivo antes do substantivo, depois yours. They, que é eles ou elas, para todos os elementos. Their, antes dos substantivos e após theirs. A tradução muda? Possessivo. O adjetivo possessivo tem uma tradução e o pronome tem outra, professora? Não. Mesma tradução, ó. Coloquei my, mine. Todos eles, tanto faz, todos dois
pode significar meu, meus, minha, minhas. Você vai traduzir de acordo com o elemento ao qual ele está se referindo. E todas as outras pessoas são assim. Vão seguir, tá, a mesma tradução. O uso é que é diferenciado. Vamos lá, let's practice. Laura cleaned bedroom yesterday. Então, nós temos que usar aqui um possessivo, tá? Mas qual? Qual possessivo? O adjetivo, o pronome e referente a quem? Vamos ver a quem está se referindo à frase, ó. Laura, foi ela que praticou essa ação, ela é o sujeito aqui da situação, então Laura equivale ao pronome she. Então, equivalente ao pronome pessoal she, nós temos duas opções. Ou o adjetivo possessivo her, se precisar usar antes do substantivo, ou o pronome hers. Então, vamos ver qual é a situação. Bedroom. Então, Laura limpou, o substantivo é bedroom. O quarto é que pertence a ela. Ontem, yesterday. Então, eu tenho her ou tenho hers? Vamos lá. Bedroom é o substantivo, como eu falei, e o possessivo vai ser usado antes ou depois? Se é antes, logicamente que eu vou ter her, ok? Eu vou ter um adjetivo possessivo. Antes dos substantivos, nós temos os adjetivos possessivos. Mais um exemplo. I won a little dog. It's all, quer dizer, eu ganhei um cachorrinho. Ele é todo, logicamente que a gente vai indicar a relação de posse em relação à primeira pessoa. I. Então, quais são as opções que eu tenho? Eu tenho my, tá? Se o possessivo estiver depois de dog, eu tenho mine. Então, vamos ver. Olha aí, observa. Dog. O possessivo vai ser usado depois, na frase seguinte. Então, logicamente, nós vamos ter o pronome mine. Ele é todo meu. Next. That pencil case is... Aqui, eu não posso saber apenas pela frase quem é o dono. Por isso, eu preciso de um referencial. Então, quando você pegar uma questão assim, você provavelmente vai ter um referencial. Então, nesse caso, eu tenho duas opções. Our ou ours. Ambos significam nosso, nossa, nossos, nossas. Então, vamos ver. Qual é o substantivo? Penso que esse seria estojo. É algo que pertence a alguém. Então, o possessivo vai vir antes ou depois dele? Logicamente, é depois. Então, a nossa opção é usar o pronome ours. Certo? Sempre treinando, consultando aquela tabelinha, vocês não vão errar não, é tranquilo. Agora eu tenho uma questão mais puxada um pouco, porque vai indicar múltiplas escolhas. Então primeiro vamos analisar a frase. These are, essas são irmãs. Na frase não tem um indicativo, a quem elas estão relacionadas. Então, vamos seguir o seguinte raciocínio. Onde é que está o ser relacionado? Sisters. Lá no finalzinho da frase. Meu possessivo vai ser usado antes ou depois? Antes. Então, a gente já sabe que antes a gente só pode usar um adjetivo possessivo. Então, dentre todas as opções, aqui é um pronome, ó. Aqui é um pronome. Aqui também é um pronome. O único adjetivo é there. Então, ó, tá aí a resposta. Vocês podem encontrar outras atividades disponíveis na internet e usar esse mesmo raciocínio. Ok? That's it. See you next class. Bye, bye.